Horóscopo para o dia 7 de julho de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta quarta-feira você poderá voltar sua mente mais para a realização de seus sonhos, o que é algo certamente bom, pois normalmente são eles que nos motivam a viver, como um objetivo maior. A questão é que muitas vezes vemos como algo inatingível, ou que é até possível alcançar, mas com muito trabalho. Porém, nem sempre é assim, e o caminho se torna difícil porque definimos que seja. E é isso que talvez seja interessante verificar, pois talvez os pensamentos e sentimentos que esteja a alimentar em relação a eles é o que esteja deixando tudo mais distante, sendo que poderia estar mais próximo. Podemos comparar a realização de sonhos como a confecção de uma arte, mas não as encomendadas por outros, e sim aquelas que desejamos trazer ao mundo por nossa vontade. Li uma vez, e tento reencontrar a fonte da frase e do autor, que se conhece a qualidade de um artista pela quantidade de coisas que ele descarta. O contexto do texto que continha essa afirmação é que os artistas que alcançaram a excelência são aqueles que conseguem fazer obras com qualquer coisa, principalmente aquelas que sofreram alguns imprevistos, que em tese as deixaram imperfeitas. Talvez valha a pena observar se não está a colocar tantos obstáculos para a realização de seus sonhos que já tenha jogado não apenas partes deles fora, mas também recursos para alcançar, por não ter considerado perfeito. Isso pode ser relacionado a trabalhos, onde se deseja chegar num cargo alto de uma grande empresa, mas se rejeita trabalhar em coisas pequenas por conta própria, ou mesmo de empresas pequenas e desconhecidas, que poderiam ser degraus para alcançar o objetivo maior. É questão de saber dar um passo de cada vez, subindo cada degrau que te aparecer, em vez de querer dar um passo do térreo até o 10º andar. Utilizando tal analogia, por mais que possa haver um elevador para chegar onde deseja, em alguns momentos vai precisar caminhar por si mesmo, e deixar de lado por ter de fazer determinados esforços apenas vai fazer com que viva a se lamentar por não conseguir nada do que gostaria. As chances sempre aparecem para você de alguma forma, mas pode estar a jogar a maioria delas no lixo. Touro. Será um dia para trabalhar as características positivas de seu signo, tornando mais difícil ser empurrado para aquelas tendências que não são tão proveitosas assim. Isso porque o signo de Touro fala muito a respeito de valores em geral, não apenas material, como muito se diz, e se sabe da característica acumuladora deste signo, junto com Câncer, ou Caranguejo, tentando se entupir de coisas para se sentir seguro. Aliás, quando se fala de que taurinos comem bastante, não significa que essa é uma característica comum a todos, mas que certamente tal postura seja para suprir alguma carência, não necessariamente alimentar, e assim se empanturram para tentar preencher o vazio que não pode ser preenchido pela matéria. Começando a leitura na prática, será um dia em que haverá a possibilidade de que venha a estar mais relaxado frente às tarefas, economizando sua energia e se envolvendo pouco, e essa será uma excelente oportunidade para aproveitar os momentos de tranquilidade para observar tudo o que já tem conquistado desde então, tanto as coisas grandes das quais se orgulha como aquelas outras que damos pouca atenção, mas que podem ser mais importantes do que imagina. Alguns têm a saúde perfeita, outros ainda têm o alimento sagrado a cada dia, mas não se dão conta do tamanho da bênção. E nem estou falando de comparação com aqueles que são menos afortunados,
mas são detalhes que nos permitem viver relativamente bem, e muitas vezes passam batidos. Aqueles que conseguem perceber esses detalhes e serem gratos por eles, provavelmente são os que vivem mais felizes, sem a necessidade de viver correndo atrás de algo acreditando que aquilo vai completar o vazio. Verifique se não está a ignorar as coisas que você consegue com tanta facilidade, não dando o devido valor, pois a prática da gratidão por elas poderá te levar à plenitude, tendo uma vida melhor sem precisar se amontoar de coisas. Caso contrário, é capaz que continue fazendo como muitos, que vivem para conseguir adquirir algo de última geração acreditando que aquilo vai preencher o vazio, além de dar uma identidade respeitável, quando, na verdade, perceba com o tempo que se tratava de mais uma bugiganga para ocupar espaço na vida, mas sem muita utilidade, assim como as anteriores. Gêmeos. Você terá uma atratividade muito forte nesta quarta-feira, mas já adianto que não necessariamente serão coisas e situações agradáveis, mas sim o que está em sintonia com o que anda a vibrar. Porém, não será questão de se chatear caso as coisas que vier a atrair não sejam do seu agrado, e sim fazer uma análise sincera sobre o que anda a emanar ao universo, de modo que possa fazer as devidas correções, e assim passar a atrair o que há de melhor, se reconciliando com elas, pois sempre nascemos para receber o melhor. Nisso, vou aproveitar para relatar uma experiência de vida que se encaixa perfeitamente nesta leitura. Durante muitos anos de minha vida eu vivia a atrair sempre determinadas pessoas e perfis quando pegava condução para finalidades diversas, e não ia com a cara delas. É aquela história do santo não bater com o do outro. Passava boa parte do tempo incomodado, principalmente quando encontrava tais pessoas, ou seja, quase todo dia. De tempos em tempos, eu mudava de horário, de linha, tudo na tentativa de me livrar do que eu chamava de problemas, mas cerca de, no máximo, 2 semanas, as mesmas pessoas e os mesmos perfis já estavam juntos comigo no novo horário, e mesmo nos lugares mais diferentes que eu ia. Porém, as coisas começaram a mudar quando passei a entender que tudo se liga através de frequência, ou seja, o que pensamos e o que sentimos influencia bastante no que atraímos para a nossa vida. Com a mudança de postura perante a vida, aos poucos eles começaram a sumir, seja por pegarem em horários diferentes, ou mesmo mudarem de cidade ou conseguirem outro trabalho, espero que melhor. Eu me sentia mal não por causa da existência deles, e sim eu os atraía porque passava o tempo todo me sentindo mal por diversas razões, muitas delas sem sentido, e bastou-me elevar um pouco para quebrar as conexões e atrair conexões mais interessantes. Portanto, saiba olhar bem o que chega até você, pois talvez esteja na hora de fazer as pazes contigo e passar a vibrar melhor, e com certeza vai alterar o padrão do que atrai para você. Câncer ou caranguejo. Seria interessante nesta quarta-feira você tomar cuidado para não sair julgando tudo, definindo o que é bom e o que é mal, pois, pela vibração emitida, poderá criar algumas coisas para a sua vida que não seja tão agradável. E quando digo isso, não estou me referindo a situações que te impactam no dia a dia diretamente, mas em função de determinados assuntos sem sentido, que nada podem agregar em sua vida. Por exemplo, é uma febre em redes sociais e sites de notícias se defender algo sem saber direito o contexto. Aliás, hoje em dia, aqueles que preferem se manter à parte de tudo são criticados, inclusive, por alguns espiritualistas,
pois acreditam que todos devem se posicionar, quando o não opinar já é um posicionamento. A questão é que, quando julgamos alguém, partimos de um pensamento e geramos um sentimento, e jogamos certa intensidade de emoção, ou seja, vibramos, e por conta disso, certamente vamos atrair para nossa vida algo relacionado. Daí vem o ensinamento de Jesus sobre não julgar para não ser julgado, pois quando julgamos alguém, na verdade, estamos criando em nosso universo interior, e uma hora vai se manifestar no universo exterior. Em vez disso, procure se manter em paz, procurando se envolver em coisas realmente agregadoras. Se tiver de lidar com tais situações, que seja para encontrar a solução, não continuar a vibrar pelo problema. Certamente isso vai te provocar resultados bem melhores do que seguir a multidão. Leão. Será necessário prestar bastante atenção do que vai gerar e nutrir em relação a seus pensamentos, sentimentos e emoções, pois poderá criar situações que não sejam tão boas assim em algo que poderia ser bastante tranquilo. É aquela questão de que a vitória e a derrota começam na cabeça do indivíduo, e as coisas vão se desdobrando até se concretizarem. Se você vier a pensar em fazer algo que já acha que não vai conseguir, será capaz que a vida te conduza por um caminho que faça seus esforços de nada servirem, enquanto uma postura mais otimista poderia colocar as situações a seu favor. Virgem. Sua quarta-feira será o dia em que poderá verificar se de fato é uma pessoa inteligente. Isso porque há altas chances de deparar com situações que poderão te colocar numa bifurcação, onde uma delas será se entregar à inveja pela realização de outros, e a outra será utilizar tais fatos para deixar-se inspirar. Dependendo do nível de afeição que temos por determinadas pessoas, por mais que a ideia tenha sido genial, valendo a pena ser copiada ou adaptada a nossas situações, preferimos nos entregar a sentimentos negativos, desejando o mal alheio, quando aproveitar o que tomou conhecimento resolveria muitas coisas. Às vezes, se fosse realizada por pessoas que olhamos com bons olhos, aceitaríamos numa boa, sem realizar determinados julgamentos. Portanto, para melhor proveito, talvez você tenha que deixar o julgamento de lado e aproveitar o que realmente interessa. Aqueles que conseguem separar a obra do autor costumam ir longe. Libra ou Balança. Será um dia que vai exigir um pouco de cuidado de sua parte, não embarcando em qualquer coisa que pareça legal. Isso porque haverá a possibilidade de que dê mais atenção ao que os outros estão fazendo, e assim venha a agir de modo semelhante, devido à popularidade. É claro que fazer algo que está na moda ajuda a aumentar as conexões, o que pode trazer algumas vantagens, mas nem tudo pode ser realmente o que se mostra, e seria interessante, antes de se entregar, dar uma boa pesquisada sobre o que se trata, até para ver se o que te agradou tem prazo de validade curto, sendo mais interessante colocar sua atenção em outra coisa, ou se é algo realmente legal, tanto em termos de direito quanto vibracionalmente, e até mesmo de saúde. Às vezes, a simples ação de se acalmar dá a ideia de verificar um pouco mais a fundo para saber do que realmente se trata, podendo descobrir que seria interessante passar longe. Escorpião. Sua quarta-feira poderá ser um dia incrível, inclusive, um dos melhores de sua vida, com chances de finalizar algumas questões complicadas, e estas te abrirem outras portas. Contudo, por mais que oportunidades estejam à sua disposição,
será necessário verificar como você está internamente antes de começar, pois a tendência é que as coisas se desenvolvam rápido, o que em condições favoráveis, é o melhor cenário que se pode encontrar. É aquela questão de que o que está dentro se manifesta fora, e se por acaso decidir seguir em frente com um monte de carências, será natural que as atraia, enquanto se conseguir ter tudo resolvido dentro de você, atrair tudo o que há de melhor das situações. Sagitário. O lado positivo de sua quarta-feira é que você estará com sua segurança interior bem reforçada. O lado negativo é que ela poderá se transformar em excesso de confiança, e assim deixe de fazer o que for necessário com a devida atenção. Uma das formas em que isso tenderá a se manifestar é o empurrar com a barriga, sempre acreditando que vai dar tempo fazer assim que der na telha. De fato, em algumas oportunidades isso acontece. Porém, quanto mais cedo fizer, mais cedo estará livre, além de enfrentar situações mais tranquilas. Ainda mais se tratando de Brasil, onde temos a cultura de deixarmos tudo para a última hora, fazendo tudo correndo. Se der uma antecipada, poderá fazer tudo com calma e ainda vai sobrar bastante tempo livre. Porém, se deixar para depois, várias pessoas podem ter a mesma ideia, e talvez não seja possível resolver da melhor forma, e isso se for possível dar uma solução devido ao prazo. Se a pressa é inimiga da perfeição, então comece cedo. Capricórnio. Será um dia em que você poderá ter de lutar contra tentações. E nem estou falando daquelas de cunho religioso, e sim sobre determinadas coisas que preferimos nos abster para a conquista de algum objetivo. Aliás, é engraçado como há certas coisas que, se deixamos de ter contato por qualquer motivo, não nos impacta tanto, mas basta atrelar a abstinência como necessária para a realização de algo para aquilo parecer ter voz e mãos para nos chamar e atrair. Porém, caberá a você ser forte, preferindo o que podemos chamar de pureza, caso contrário, poderá vir a atrasar suas conquistas. Aquário. Você poderá ter uma visão bem apurada da realidade, o que de alguma forma é bastante útil, mas desde que se saiba utilizar. Isso porque é fácil nos entregarmos à tendência de ver que algo está errado, mas ficarmos nisso. Se existem problemas, é excelente identificar, sem fazer de conta que nada acontece. Porém, eles devem ser a origem do caminho, não o destino, sendo este a solução. Se ficar focado apenas no que está errado, apenas vai se tornar num poço de chateação, não se movendo do lugar, além de atrair mais complicações, seja de maneira real ou por enxergar mais coisas incorretas. No entanto, se utilizar tal visão em busca de soluções, será muito mais fácil de perceber detalhes que te levem até elas, fazendo as coisas andarem da melhor forma. Peixes. Haverá a tendência de que você prefira ficar mais na sua nesta quarta-feira, dando mais atenção às questões internas do que preocupado com o que acontece fora. Olhar para dentro é algo bastante importante, por mais que nossa cultura ocidental não dê tanta importância para isso, até porque o universo exterior é reflexo do universo interior, e saber se organizar internamente traz resultados excelentes no dia a dia. Mas isso não significa que deverá renunciar tudo o que acontece ao seu redor, vivendo apenas em seu mundo sem prestar atenção no que ocorre. Isso porque é possível que diversos sinais venham a te aparecer apontando para oportunidades que podem até te tirar da introspecção por um momento, mas que vão valer a pena.
A questão é não deixar passar apenas porque não caiu em seu colo, mas fazer por onde para conseguir. Caso contrário, poderá cair na reclamação de que nada de bom e interessante acontece contigo, quando, na verdade, várias oportunidades excelentes se apresentam, mas que não se desenvolvem porque não faz sua parte, indo atrás. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.